Então, vim contar um pouquinho minha história pra vocês, como várias pessoas me pedem, né, pra falar um pouquinho da minha história com a nutrição. Como que eu cheguei aqui até hoje, como que foi, todas as dores. Então eu vim contar um pouquinho pra vocês desde o início de tudo. Eu vou tentar resumir ao máximo, lógico, porque não tem como contar minha carreira inteira aqui, mas eu vou contar as partes mais importantes. E eu espero que isso seja motivação para as pessoas e vocês verem que tem algumas coisas em nossas vidas que elas não são fáceis realmente. A gente não pode normalizar que as coisas são fáceis e como que a disciplina ela nos move, né? Não é nenhum clichê que eu tô falando, não. Eu tô falando realmente porque eu sou uma pessoa que nunca deixei de fazer algo por algum problema mental ou físico. Então, assim, eu acho que isso é uma das bases que me trouxe a ser e a ter o que eu sou e tenho hoje. Então, vamos lá. Desde pequena, eu fui uma criança que eu tinha muito problema de ansiedade. Muito, muito. Já vamos começar assim. Só que no passado, a ansiedade ela não era muito falada, né? A ansiedade era algo assim, eu não sei o que ela tem, então não sei o que fazer. E aí eu comecei quando eu era mais nova, quando era a época do ensino fundamental mesmo. Eu comecei a sentir alguns sintomas de ansiedade, alguns sintomas depressivos, né? E igual eu mencionei, a gente não sabia o que era. E aí, por muitas das vezes, eu cheguei aí no pronto-socorro com falta de ar, com angústia. Isso eu tinha em torno de uns 12 anos por aí, foi onde tudo começou. E aí o médico sempre falava, Júlia, você não tem nada, né, no pronto-socorro, vou te passar um passiflora e vamos ver o que vai dar. E eu ia pra casa e eu continuava com aquele sintoma depressivo, sabe? Eu ficava, ainda teve uma época que eu fiquei trancada dentro do quarto por alguns dias, quando eu era pequena, eu me lembro muito disso. Eu acho que coisas ruins são muito mais impactantes do que coisas boas, né? E o nosso cérebro, ele tem muito mais facilidade de criar coisas ruins em nossa mente do que coisas boas. Então isso tem que ser algo forçado diariamente, a felicidade, porque é algo que é muito mais difícil pra gente criar e sentir. E aí nisso começou, né, essa ansiedade, teve uma época, e eu prometi pra mim mesma, que eu falei com minha mãe bem assim, eu não sei o que eu tenho, sei lá, eu quero morrer, sério, porque uma angústia, uma tristeza, uma aflição, e aquilo deixou minha mãe muito mal, muito triste, porque, querendo ou não, acho que toda mãe quer ver o filho bem, né? E aí beleza, comecei a perder aula na escola por causa de ansiedade, e foi indo. Aí teve uma vez, que foi também o segundo pico, né, da minha vida, assim, que eu tinha uma alimentação muito ruim na época de escola. Era nível de fazer jejum e depois no recreio, no intervalo, eu tomava Coca-Cola com salgado, com 15 anos de idade. E aí teve um certo dia que eu comecei a me sentir muito mal na escola, muito mal mesmo. Começou a me dar sudorese, palpitação, sintoma de morte mesmo, e eu acabei desmaiando na escola. Foi a única vez que eu desmaiei na minha vida. E aí eu fui pro corredor, fiquei lá caída, e aí eu falei com a minha coordenadora da escola na época, eu falei, eu não tô vendo ninguém, tá passando só vultos aqui, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Aí ela ligou pra minha mãe, eu lembro dessa cena assim, nitidamente na minha cabeça. Ela ligou pra minha mãe, aí vai minha mãe de novo me socorrer e me levar pro pronto-socorro. E aí, lá no pronto-socorro, quando eu fui medir a glicemia, minha glicose estava 38. Pra quem não sabe, uma glicemia normal é em torno de 90, mas não vamos falar de exame bioquímico aqui. Minha glicemia estava 38 e eu precisei fazer glicose na veia para conseguir voltar, porque realmente, quando a gente tem uma hipoglicemia muito severa, isso que eu falo com meus pacientes diabéticos, é muito perigoso. É tão perigoso uma glicemia baixa quanto uma glicemia alta. Por quê? Tá faltando combustível cerebral. Então você pode automaticamente entrar num coma induzido ali e vir à morte. Então assim, e o que aconteceu? Me deu uma hipoglicemia muito severa de tanto fazer jejum. Pra quem não sabe, eu não sou a favor de jejum, justamente por isso. Nunca vou ser a favor, é uma palavra muito forte, mas nunca prescrevi um jejum em consultório e continuo sendo aquela que acha que é melhor você organizar sua alimentação do que você ficar longos períodos sem comer. Eu sou a prova viva do jejum, né? E aí eu desmaiei e tudo mais, foi aquilo no hospital, e até você ir voltando é algo muito difícil, né? E aí beleza.
Eu não era uma pessoa que eu conseguia ter concentração, foco na escola, mesmo sendo muito esforçada, tentando ser muito inteligente, né, ali para passar de ano, porque minha mãe sempre falou uma frase bem assim: reprovação nunca entra nessa casa, nunca vai entrar. Então, assim, você tem que ser a melhor, né? Então, eu falo isso com meus pacientes: cuidado com algumas coisas que os pais de vocês falam na infância, porque isso pode ser bom ou ruim, né? O meu lado foi os dois, eu falo com minha mãe. Foi bom porque eu cresci com isso, eu tenho que ser a melhor, eu não posso errar, mas também é ruim, né? Porque você sempre quer dar o seu melhor e às vezes você sente um pouco de frustração quando você não é. E aí, beleza. Por isso que a terapia, quando a gente fala de terapia, a terapia tem que começar lá do passado, presente e futuro, né? A gente tem que começar com as coisas lá do passado. Aí tá. E aí, desde então que eu tive essa crise de hipoglicemia, a minha memória não era boa, eu não conseguia ter concentração, eu continuava com aqueles sintomas de ansiedade, aquela sudorese, aquela palpitação, um esquecimento, e eu me sentia muito avoada, sabe? Parecia que eu não estava na terra mais. E aí eu decidi procurar um neurologista. Eu falei, ele vai ser a solução dos meus problemas, porque eu não tô bem. Era uma tristeza, uma angústia, uma aflição. E aí eu fui lá. Dr. Carlos Badic. Ele é assim, o meu médico até hoje. Eu amo ele de paixão, tanto que essa pesquisa do café agora, a primeira pessoa que eu enviei foi ele. Ele ficou assim, meramente feliz, né, que ele me acompanha desde cedo até hoje. Ele sabe a vida que eu levo hoje em dia. Eu cheguei no consultório dele e falei bem assim: doutor Carlos, ele tem esse prontuário até hoje à mão, tipo há 13 anos atrás, é muito louco isso. E aí, lá no prontuário dele, eu cheguei tomando um suco de caixinha, vamos começar bem, né, a consulta, um suco de caixinha mesmo, acho que era Capo na época, e contei toda a história pra ele, né, e aí ele virou, pegou a caixinha de suco e jogou no lixo e falou bem assim comigo: a sua vida só vai mudar a partir do momento que você começar a se alimentar bem, fazer atividade física. Acabou, é só isso que eu quero de você. E aí na época ele tinha me passado, não começou com passiflora não resolvia minha ansiedade mais. E aí ele falou: Júlia, eu quero atividade física, eu quero que você procure um nutricionista, eu preciso organizar a sua vida para você melhorar. E, logicamente, os sintomas depressivos e a ansiedade, eles estavam muito severos, né? E aí ele começou com uma dosezinha de ansiolítico, de escitalopram na época, ou citalopram, não me recordo. E aí, e começou esse tratamento para ansiedade, né? E aí, beleza. E aí, nisso, foi passando um ano, e aí veio a prova que eu tinha que tentar a faculdade. E aí eu tentei 4 faculdades de psicologia e uma faculdade de nutrição na Universidade de Vila Velha. Eu só tentei uma faculdade de nutrição. Eu lembro até hoje no escritório assim da minha mãe, eu falando: caraca, o que eu vou fazer da vida? E aí me veio um insight assim: eu preciso me cuidar, né? Então eu vou fazer nutrição, mas eu também quero psicologia. E aí eu falei bem assim: o que eu vou fazer? Vou tentar todas psicologia, tanto que até nas federais eu tentei psicologia e tentei uma em nutrição. Pra quem não sabe, minha mãe é advogada, né? Ela é advogada criminalista e família. Então ela tinha muito essa pegada de direito. E o meu pai, ele é químico, ele era da Aracuí Celulose, mas eles juntos, eles tiveram por muitos anos comércio, né? Eles eram donos de material de construção. Então assim, eu ia fazer algo totalmente desconexo com qualquer coisa deles. E tá tudo bem, jamais me julgaram por isso. E eu acho que é uma das coisas que eu acho que os pais têm que fazer, sabe? Se o seu filho quer fazer medicina e você é um juiz, tudo bem, é algo que ele gosta. Você realmente tem que fazer o que você gosta, que vai te dar prazer na vida. Mas retomando ao assunto. Aí eu tentei a faculdade, aí fiz a prova de nutrição e 73 pessoas passaram. E nesses 73, eu passei em 11º. Ah, não foi tão ruim não, né, gente? Poderia ser primeiro. A cobrança. E aí eu passei em 11º e eu decidi fazer nutrição. Decidi fazer nutrição e falei: nutrição vai ser a virada de chave na minha vida. E iniciei o curso e fui me apaixonando. Isso foi em 2015. Eu sou 2015, 2019 eu finalizei o curso de nutrição, que são 4 anos, né? E em nutrição eu comecei a fazer atividade física, comecei a ir pra academia, coisa que eu fazia assim, gente, pelo amor de Deus, eu ia pra academia, eu comia uma maçã antes de treinar e eu só fofocava na academia, não fazia nada lá. Ou comia aquelas barrinhas de cereal, que não tem nada de bom ali, só carboidrato.
Minha alimentação realmente era uma vergonha. E a minha mãe, ela... Mãe, como você está sendo falada? Você vê, te amo, você é meu maior exemplo. A gente teve muito hábito, a gente tinha hábitos de sempre sentar na mesa para comer. Isso é uma coisa muito legal, que eu cresci até hoje nisso. A gente sempre sentava para tomar café da manhã, a gente sempre sentava para jantar juntos. E ela tinha um hábito do pão, né? Aí um dia desse uma amiga minha postou me dando parabéns pela pesquisa do café e falou: caraca, Júlia Pãozinho, você é meu maior orgulho. Aí o pessoal até respondeu: Júlia Pãozinho? Por isso, gente, eu levava pão todo dia pra escola, pão com requeijão e suco de caixinha. E minha mãe sempre me fez assim, né? Ela cresceu comigo comendo pão caseiro, pão de sal, era o nosso lanche da tarde. Então eu tinha muito hábito de carboidrato. Então, querendo ou não, o hipoglicêmico ele não pode ter hábito de carboidrato, né? Porque, querendo ou não, era um carboidrato de forma isolada. Ou seja, eu sempre falo isso em consultório. A partir do momento que você come um pão com ovo, tudo bem, sua glicemia ela vai ter uma absorção mais lentificada e ótimo. A partir do momento que você come um pão só puro, vai te dar um pico de glicemia e você vai ficar letárgico. Eu não vou explicar bioquímica aqui, mas enfim. E aí eu cresci com pão com manteiga e café com leite. E aí, beleza. Aí eu entrei na faculdade de nutrição e fui organizando muito minha alimentação, comecei a fazer atividade física e nisso eu descobri, eu sempre joguei vôlei, né? E aí nisso eu descobri o vôlei e foi assim, algo extraordinário na minha vida para melhorar a ansiedade. Todos os meus sintomas assim depressivos, foi a virada de chave fazer atividade física e mudar minha alimentação. Tanto que as mudanças começaram bem lentas. O que são mudanças lentas? Na hora do intervalo da faculdade eu comia tapioca com frango e queijo todos os dias. Almoçava depois, então minha alimentação ela começou a se normalizar mais. E tinha algumas pessoas na minha turma que eram muito focadas, então eu observava muito elas. E vocês terem noção como que a alimentação ela tem influência em produtividade, né? A minha memória começou a melhorar muito, eu comecei a me destacar muito na universidade mesmo, minhas notas eram muito altas, assim, eu era muito dedicada, né? Eu lembro que materno infantil, eu pensei no início fazer materno infantil, né? Eu gostava muito, e só que depois eu não quis mais. Eu bati 9,9 em materno infantil, era algo que eu gostava muito. E nisso eu fui indo, só que eu nunca quis ser simplesmente uma nutricionista. Isso me incomodava desde a época da faculdade, isso é muito louco, né? E aí quando eu tentei... quando a gente vai chegando no final da nutrição, a gente tem que fazer alguns estágios obrigatórios. E aí abriu uma prova para fazer extracurricular no Hospital Oncológico aqui de Vitória, para trabalhar com câncer. E aí eles queriam contratar para a parte de UAN, de cozinha, e fizeram uma seleção, né, para fazer essa prova. E umas 10 pessoas da minha turma fizeram a inscrição e eu fui uma delas. A gente fez a prova, acho que tinha umas 15, 20 pessoas, eu não me recordo. E eu passei em primeiro lugar na prova. E aí o que eu fiz, né? Já na faculdade, já começou assim. Eu fiz o meu estágio extracurricular, porque o destaque para quem é estudante de nutrição, já vou falar isso aqui agora. Comecem... Gente, caiu o quadro aqui, ó. Mas vocês deletam isso, tá? Deleta, finge que meu cenário se mantém vivo. Aqui, o empresário tem que ser assim, tá? Quem quer ser empresário, caiu alguma coisa, você volta e finge que nada tá acontecendo. Enfim, voltando. E aí eu passei nesse estágio extracurricular para trabalhar com paciente oncológico. E aí o que eu fiz? Ao invés de fazer o estágio, né, curricular, que a UVV, a minha universidade, ela tinha proposto, que é o estágio básico. Eu fiz o estágio extracurricular, eu recebia 800 e alguma coisa, e eu consegui que esse estágio seja meio que abatido, então eu não precisaria fazer de novo. Só que aí aconteceu que um dos estágios, que era o de cozinha que eu passei, eu tive que fazer 2 vezes. Eu fiz ele tanto extracurricular e tanto curricular, porque eu não tinha feito o cadastro antes de remanejamento. E aí depois as nutricionistas gostaram muito do meu trabalho e quiseram me contratar de novo, só que para outro setor. E aí eu fui para o setor de clínica, eu comecei a atender os pacientes oncológicos, né? Comecei a atender os pacientes oncológicos e ao invés de ficar 6 meses no estágio trabalhando com câncer, eu fiquei 1 ano trabalhando com câncer. E aí
Foi assim, gente, foi um amadurecimento muito grande, muito grande. Porque assim, quando você se vê, o que que era a minha rotina? Eu trabalhava, eu estudava, né, de 7 a meio-dia e 45 e eu iniciava o meu estágio 1 hora da tarde. Só que pensa bem, não sei, pra quem é do Espírito Santo vai entender. Eu morava em Cariacica, que é uma cidade. Eu estudava em Vila Velha e o estágio era em Vitória. Então, olha isso. Busão com emenda solta. E aí, eu nunca conseguia estar 1 hora lá no hospital. E aí eu sempre ficava um pouco mais. Então, ao invés de sair, o estágio era de 1 às 7h15. Eu saía às 7h30, 8. Às vezes, quando faltava copeira, né, para fazer a ceia do paciente, isso é algo que você tem que ser muito. Não é racional, você tem que ser muito ser humano. Como que eu ia embora e não ajudar a nutricionista a montar, né, a ceia dos pacientes e eles ficarem com fome? Aí, quando faltava copeira, eu ficava lá até 9, 10 horas da noite o incrível é que eu tinha 12 matérias para estudar e eu tinha ainda meu TCC para fazer. E aí começou a ansiedade de novo e nessa época também eu tinha um relacionamento um pouco abusivo, então potencializou mais ainda o problema. Imagina, 12 matérias, TCC, trabalhar com câncer, eu deixava meu prontuário com 10 pessoas, eu voltava e não tinha ninguém no outro dia, todos tinham ido a óbitos. Fora os que faleciam comigo na hora, eu conversando e vinha a óbito comigo. Então foi uma fase muito difícil, foi uma fase de amadurecimento e foi uma fase que eu falo, você tem que viver o ruim para ver o que é o bom. E o que é isso? Eu decidi por mim mesma que eu amava o hospital, mas eu não queria trabalhar com doença, eu queria trabalhar com vida, com longevidade. Então depois desse período turbulento aí do hospital, eu fiz meu TCC no hospital, para quem não sabe, eu fui até para São Paulo apresentar ele, ficou incrível. Eu trabalhei com suplementação no paciente oncológico. Eu queria descobrir o porquê que os pacientes devolviam tanto suplemento no trem, Suri, Glucerna, se o paciente oncológico ele catabolizava muito rápido. E se você tem pouca massa muscular, você precisa ter, né, uma boa suplementação, porque quanto menos massa muscular, né, automaticamente mais incidência da doença você vem a ter e mais óbitos. Então, meu TCC foi um trabalho de campo dentro do hospital, ficou muito bom, eu agradeço muito a professora Fernanda, ela me levou para um congresso para apresentar. Então, todo esse crescimento profissional, vocês observam que foi tudo na faculdade. Eu não era só uma aluna, eu quis fazer mais, né, do que simplesmente o básico ali. E aí, beleza. E aí, logicamente, na faculdade, ansiedade de novo, muita cobrança e foi, né? Aí eu me formei em nutrição, me formei em 2019, me formei com 20 anos, ia fazer 21. Eu formei com 20 anos, em abril eu ia fazer 21. Formei muito nova. Mas eu já sabia o que eu queria desde o início. E aí eu comecei a atender, eu formei em fevereiro, eu já comecei a atender em março. Eu lembro até hoje o meu primeiro paciente, lembro o valor da minha consulta, foi R$160 com retorno. Eu lembro isso como se fosse ontem, eu tenho 4 anos de formada, para quem não sabe. E aí eu comecei os atendimentos. E aí eu atendia numa sala, né, uma sala que meu avô me deu de presente e meus avós me deram de presente na época para eu começar os atendimentos. E eles sempre falavam que eles acreditavam muito na minha capacidade de como ser humano e como profissional. Então assim, eu comecei a atender nessa sala que eles me deram, fiz uma reforma e tudo mais, e minha carreira iniciou ali. E aí eu fui crescendo, fiz contratação de equipe de marketing, fui gravando vídeos e tudo mais. Só que chegou um certo ponto da minha carreira que eu não estava satisfeita. Eu estava incomodada, eu não me via ali dentro daquele consultório mais, eu me sentia sozinha, eu queria ajudar as pessoas mais. Por quê? Eu pegava gente com menopausa, eu pegava gente depressiva, eu pegava gente com hipogonadismo. Eu não tinha o que fazer, eu sabia identificar o problema, mas eu como nutricionista eu meio que não tinha o que fazer. A minha função é conversar um pouco sobre, lógico, psicologia, mas eu precisava às vezes de reposição hormonal, de terapia, e aí foi nisso que teve um fato muito marcante. Eu comecei, para ter um sentido aí na conversa, eu comecei a fazer uma pós-graduação em nutrição clínica, uma pós bem ruinzinha.
E aí, gente, me incomodava tanto essa pós-graduação, tanto. Eu falei, cara, pós-graduação, todo mundo tá fazendo pós-graduação em nutrição clínica, eu não quero isso pra minha vida, eu quero ser diferente. Isso me incomodava também. Aí eu virei pra minha mãe e falei bem assim, eu vou largar minha pós-graduação e vou tentar um mestrado em farmácia. Aí ela, que? Você vai apresentar seu TCC da pós agora, você não vai largar não. Eu falei, vou largar sim, eu não quero saber de pós-graduação mais. Aí ela falou, faz os dois então. Eu falei, mãe, eu não vou fazer os dois, eu vou fazer uma coisa ou outra. E eu decidi que eu vou tentar a prova do mestrado. E aí eu fui em uma universidade aqui e eu queria estudar creatina. Pô, mas já tava saturado de creatina, né? Então, assim, eu fui indo, e aí depois eu vou contar essa história pra vocês. Pausem aí. Tem duas histórias que eu quero contar. A história do meu mestrado e a história da clínica, né? Pra fazerem um sentido aí pra vocês. E aí, vamos começar pela história do mestrado. Quando eu tentei a prova do mestrado, eu tinha uma viagem no mesmo dia, eu ia pro México com minha mãe. E a prova era no mesmo dia, eu falei, caraca, o que eu vou fazer na minha vida? Porque eu quero tentar essa prova, eu quero passar no mestrado, só que eu tenho uma viagem à tarde e a prova era no mesmo horário. Aí eu conversei com o orientador, né, Rodrigo, abraço, e ele falou, não, Júlia, eu vou te antecipar e você faz a prova escrita e a prova oral antes e a de inglês a gente posterga para depois, né, porque é assim. E eu tentei a prova, aí quando eu cheguei no México, minha mãe saiu o resultado, eu tinha passado no mestrado em farmácia. E aí, quando eu passei no mestrado, foi algo que foi um 360 na minha vida, né? Por quê? Eu quero contar o porquê que essa pesquisa do café, eu cheguei até essa pesquisa do café. Por que eu fiz meu mestrado em ciências farmacêuticas estudando café? Para quem não sabe, a minha avó, ela tem Alzheimer. E todos os irmãos dela têm Alzheimer. 7, 8, nem sei quantos irmãos que ela tem. E ela é, digamos que, a única que está viva com a doença. E aí, eu cresci com meus avós, né? Foram 20 anos da minha vida dormindo sábado e domingo com meus avós. Minha mãe me criou com eles. E depois, quando eu fui morar sozinha, que um pouco a gente se desapegou, né? Eu desapeguei de ficar dormindo lá. Mas minha vida inteira foi com eles. E aí, quando minha avó tinha aqueles lapsos do Alzheimer, eu quero ir pra casa, começava, né, a gente chama de agitações, esses surtos, assim, momentâneos do Alzheimer. Minha mãe falava bem assim, vou dar um café pra ela se acalmar. E eu tava na época de escolher o tema do meu mestrado, né. Aí eu falei bem assim, você vai dar um café pra ela se acalmar, né, cafeína é estimulante. Aí ela, nossa, ela se acalma muito com café. Aí eu levei esse tema do mestrado lá para a Universidade de Vila Velha, né? E falei bem assim, Rodrigo, eu quero estudar sobre café na melhora do Alzheimer, porque o laboratório dele era de café e vinho, então eu tinha que escolher um tema relacionado a isso. E aí eu fui e falei, quero estudar sobre isso. Aí ele virou pra mim e falou bem assim, então você vai fazer uma busca, porque pra quem não sabe, o mestrado, ele é o quê? O mestrado não é uma pós-graduação que você vai escolher qualquer tema e você vai falar sobre aquilo. Tem que ser algo que não existe, tem que ser algo inovador. Se fulano já fez aquilo, você não pode fazer, você tem que descobrir algo. E aí eu fui atrás, né, de pesquisar em PubMed, tudo. Fiz uma limpeza em todos os sites de artigos e todos os sites finalizavam bem assim. O café, ele melhora a doença de Alzheimer, mas não se sabe qual café, o que tem no café, e não tem estudos em vivos ainda, né? Por quê? Como que é a pesquisa, pessoal? É base celular, base animal e base humana, que é a última fase. Não tinha a última fase da pesquisa. E aí eu falei, Rodrigo, sempre finaliza a conclusão dos artigos assim. O café melhora Alzheimer, mas não se sabe o que tem nele, não se sabe qual café e não tem estudos em humanos ainda. E ele falou, então bora, vamos trabalhar sobre isso. E aí eu fui, entrei nessa pesquisa, passei no mestrado dia 7 de março, iniciei o mestrado. Dia 10 começou a pandemia. Eu tive, acho que, 3 aulas presenciais. Fazer uma pesquisa com pacientes idosos com Alzheimer na pandemia. E aí eu fui à farmácia cidadã, fiz a captação de pacientes, eles me deram uma listagem, o N inicial é o número de pacientes da pesquisa, a gente queria 40, só que era na pandemia, eu ligava um, por quê? Tinha que ser pacientes que tomavam o mesmo fármaco, que era o donepezila.
E aí eu ligava e falava bem assim, oi, tudo bem? Eu sou a Júlia, vou fazer uma pesquisa de mestrado sobre café na melhora da doença de Alzheimer. E aí eu tinha que ligar para todo mundo, captar esses pacientes e depois ir fazer uma visita para ver se eles, com termo de consentimento, para ver se eles participavam da pesquisa. Isso durou 3 anos da minha vida. 3 anos. E aí, beleza. E aí, consegui captar um N de 10. Eu fui na casa de todo mundo. E só frisando que eu atendi ainda, tá? Eu não fui bolsista no mestrado, eu não quis ser bolsista, eu não quis parar minha carreira. Então, as duas coisas andavam de forma concomitante. Ou seja, eu trabalhava e eu estudava ao mesmo tempo. E aí, como que foi a pesquisa, né? Eu introduzia o café nos pacientes, só que eu tinha que fazer coleta de exame de sangue, avaliação cognitiva, entregar o café, buscar o café, tudo isso eu tinha que fazer. Imagina, se fosse um N de 40, eu não imagino como eu estaria, né? Porque um N de 10, eu consegui contratar enfermeira, leva enfermeira para tirar sangue, paciente agressivo, paciente não quer tirar sangue, pega o paciente, leva para o laboratório, tudo isso eu fazia. Então eu trabalhava de segunda a sexta e durante alguns anos da minha vida eu não tive sábado e domingo. Eu ficava cuidando desses pacientes e escrevendo minha dissertação, né? Porque a pesquisa andava junto. A gente avaliava o café e dava esse café ao mesmo tempo para os pacientes. Então eu tinha 2 pesquisas rodando junto. Agradeço todo mundo imensamente que me ajudou. A gente nunca vai crescer sozinho. Isso é a base da vida, tá? E aí eu fiquei 3 anos estudando isso. Aí a gente introduziu o café, depois fez o T90, né? Que é os 90 dias depois do café. E aí foi um resultado assim esplêndido, um resultado incrível. Todos os pacientes tiveram uma resposta muito boa. Eles passaram a recordar o nome dos filhos. Eles melhoraram a expressão facial, vocês não têm noção. Reduziram o estresse oxidativo, porque a gente avaliava o OPP e T-bars no laboratório. Não teve nenhuma toxicidade em relação ao exame de sangue. Então isso é muito positivo. E a avaliação cognitiva deles foi esplêndida. Ou seja, antes eles não conseguiam fazer o desenho, depois eles conseguiam. Eles não recordavam o número do relógio, depois eles conseguiam. Então, assim, foi um marco, né, para a pesquisa mundial sobre descobrir o que tem no café para melhorar a doença de Alzheimer. E aí, nisso veio, né, eu tinha que fazer minha dissertação e, pessoal, eu falo de coração. Conciliar um mestrado, eu bato palma, um mestrado, um doutorado trabalhando não é uma tarefa fácil. Juro pra vocês, a gente nunca vai normalizar que as coisas sejam fáceis. Sábado e domingo eu ficava estudando, e aí eu comecei a tomar muito café, porque minha pesquisa era com café, comecei a tomar muito energético. Tinha dias que minha mãe chegava lá em casa e eu tinha tomado, eu não vou falar a marca, né, mas 4 latas de energético, fora o café. Então eu comecei a ficar muito ansiosa, e aí eu atendia, foi a pesquisa do café, e aí vambora, porque nesse meio tempo eu decidi abrir a clínica, junto com o mestrado e atendendo. E aí eu falei com minha mãe, eu quero uma clínica. Aí ela, quê? Eu falei, eu vou começar a olhar lugares pra eu construir uma clínica. Aí ela, Júlia, pelo amor de Deus, lógico que eu te dou total apoio e tudo mais, mas vamos com calma, né? E eu comecei a olhar lugares, e não encontrava. Aí vamos lá, atendimento, mestrado e queria a clínica. E eu não achava nenhum lugar que me conectasse, que eu pudesse construir uma clínica que eu quisesse, né? E aí foi, e desisti uma época lá e falei, ai Deus, você sabe de tudo, você vai dar o melhor pra mim. Aí do nada o corretor de imóveis me ligou e falou bem assim, Júlia, eu consegui um imóvel pra você em frente à igreja Bom Pastor. A igreja Bom Pastor é a minha igreja. Eu falei, não é possível. E a gente, nessa época do mestrado, estava muito afastada um pouco de Deus, né? Porque, querendo ou não, você não consegue fazer tudo. Você não tem tempo, você não consegue focar 100% energia em tudo. Então, eu passava a não ir na igreja mais, eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar. E ele falou, arranjei um espaço em frente à igreja Bom Pastor. Eu vim olhar o espaço e falei, é aqui. Entrei e falei, é aqui. Contratei um arquiteto, aluguei o lugar.
Só que para quem não sabe, eu tenho uma clínica médica, né? Eu não queria uma clínica comum, eu queria uma clínica com um laboratório que eu pudesse fazer coleta de exame de sangue, porque durante 3 anos eu avaliava o exame de sangue dos pacientes, e eu queria fazer reposição de endovenosos, né? Reposição de vitaminas, porque tinham pacientes que tinham deficiências muito bruscas, né? E eu queria uma clínica que tivesse tudo, eu não queria só alugar salas. E aí foi. Só que eu era a primeira nutricionista do estado que construiu uma clínica. Todas as clínicas médicas daqui foram construídas por médicos. E aí eu tive que ir no CRM, no Conselho Regional de Medicina, fazer um acordo com eles. A gente fez um contrato no qual uma nutricionista ia ser dona de uma clínica, só precisava de um diretor técnico, né? Um médico, diretor técnico, logicamente. E aí, agradeço, né, de coração. Hoje eu tenho a doutora Karine como minha diretora técnica. Ela fez parte de tudo isso comigo. Sem ela também, logicamente, os sonhos não são concretizados sem as pessoas que você deseja estar perto. A gente não consegue realmente evoluir sozinho. Comecei a reforma da clínica. Eu investi todo o meu dia. Eu falo isso hoje, pessoal, de uma forma muito leve. Hoje eu consigo falar sobre isso, mas não é algo muito fácil na época, não. Eu decidi muito se eu ia expor isso ou não. E aí eu abri a clínica, comecei a reforma da clínica. Aí o que eu tinha? Eu tinha o meu mestrado para defender, a pesquisa rodando o mestrado, eu tinha os pacientes para atender e eu tinha a clínica em reforma. E aí eu comecei a dar uns picos dentro do consultório, eu comecei a sentir um mal-estar, umas crises de ansiedade novamente. E eu não estava bem. Eu comecei, às vezes, durante os atendimentos, eu começava a ficar muito avoada. Tinha dias que eu deitava no meio do meu consultório e falava: Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou muito fraca emocionalmente. E teve um dia que teve uma pane muito grande, eu lembro até hoje, eu tenho uma foto, eu mandei para uma das melhores amigas e falei: eu não estou aguentando mais. Se eu já não estava aguentando mais aí, vocês não sabem o que está por vir. E aí, nesse meio tempo, teve um dia que eu passei mal no consultório, desmarquei minha agenda, eu nunca desmarquei minha agenda. E fui pra casa dos meus pais, ficar quieta, trancada no quarto, no escuro, pensando na minha vida, né? Porque querendo ou não, eu tava prestes a virar uma dona de uma empresa, eu precisava defender meu mestrado, e o mestrado foi uma cobrança muito intensa. Eu falo que eu agradeço muito o Rodrigo, né? Porque ele virou pra mim e falou uma frase bem assim: na minha primeira apresentação que eu fiz pra ele no laboratório, foi um lixo. Realmente. Uma dicção horrível, uma apresentação horrível, e eu tenho muita ciência disso quando eu sou ruim em algo. E ele falou: desse jeito que você apresentou, você não vai defender seu mestrado. Você é uma boa nutricionista, mas você não vai se tornar uma boa mestre em farmácia se for essa apresentação. Não sei o que aconteceu comigo, eu estava esgotada e eu não ia muito no laboratório porque eu não tinha muito tempo, então assim, foi muita informação. Aí, durante esse tempo do mestrado, ele pediu para apresentar umas 8 vezes para ele, para ir para defesa. E eu não tava aguentando mais, sinceramente, eu tava esgotado. E aí, beleza, fui para defesa do mestrado. Só que na época da pandemia, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu fazer uma defesa no YouTube, aberto para todos os médicos, né, assistirem também, era aberto ao público. E ele falou: para você ir para uma defesa no YouTube, é meu nome que tem a zelar e é o seu nome que tem a zelar. Tem que ser algo muito bom. Não pode ser algo que você tá aqui dentro de uma salinha apresentando pros seus amigos, não. Eu falei: pelo amor de Deus. Aí, fui, cheguei à perfeição, eu acho, ele falou. Aí fiz uma apresentação pra ele gostou muito. Eu escrevi num caderno: eu sou uma excelente nutricionista e eu vou me tornar uma excelente mestre em farmácia. E escrevi e eu li aquilo todos os dias. Enfim, e comecei a dar, igual eu estava mencionando para vocês, esses picos, né, de esgotamento. Aí nesse meio tempo, vamos lá, em todas as minhas redes sociais, elas foram hackeadas, porque o ser humano ele não tem paz, né? Foi hackeado meu Instagram, meu Facebook, meu cartão de crédito, a máquina de cartão de crédito do consultório, tudo, eu não tinha mais nada. Mas eu tava tão esgotada que eu não tinha mais energia nem pra ir atrás disso. Eu fiquei uns 3 dias sem Instagram e eu agradeci assim a Deus. Fui atrás, teve delegado envolvido de crimes cibernéticos e fui recuperando as coisas aos poucos. Enfim. Só que aí veio o fato maior que marcou mais a minha história em tudo. Construindo a clínica,
defendendo meu mestrado, atendendo paciente, tudo hackeado. Meu avô, eu tô mencionando dele desde o início, né? O meu avô era meu segundo pai. E desde que eu comecei a construir a clínica, o meu avô começou a ficar doente. Ele estava com DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva, né, pulmonar. E todas as vezes que eu tentava fazer algo que me deixava feliz, ele ia para UTI. Sempre. Isso afetou muito minha mãe, e minha mãe afetada era algo que me deixava muito mal. Tinha dias que eu estava aqui na obra da clínica, minha mãe estava chorando muito. Falando que ele estava na UTI e tudo mais, e a doença foi progredindo muito, muito, muito. Então, durante todo esse tempo que eu construí a clínica, defendi meu mestrado e atendia, meu avô estava muito doente. E meu avô era tudo pra mim, né, e minha avó, já que eu fui criada com eles. E aí, por exemplo, teve um dia que eu fiz um evento da clínica da praia, acabou o evento e minha mãe falou, a ambulância tá indo buscar seu avô. Inauguração da clínica, eu tava muito mal na inauguração da clínica, vocês não têm noção. Eu tinha tomado um remédio pra ficar bem. Então, assim, é algo que a gente tá expondo porque eu não quero normalizar que o crescimento é muito fácil. Eu tava muito triste por causa dele, muito mal mesmo, e eu tava com uma cobrança muito grande. Sabe qual era o meu pensamento? Eu construí um império, eu preciso de saúde mental pra ter esse império. E aí, veio tudo isso, veio, e eu entrei num burnout muito pesado. Entrei num burnout, numa crise de ansiedade muito forte. E durante 30 dias, nessa crise de ansiedade, foi crise de pânico mesmo, eu surtei de pânico, surtei e eu até liguei pra uma amiga minha chorando, falei que eu não tava aguentando mais. Tudo o que estava acontecendo, e comecei de novo tratamento com psicólogo, tudo mais. E foi indo, né? Foi indo. E tem uma frase que eu vou falar pra vocês que é: tudo de ruim acontece na nossa vida para coisas boas acontecerem. Tudo que eu passei me tornou muito forte. E hoje em dia eu vejo a vida de uma forma muito mais leve. Então qualquer problema que eu tenho, eu penso, eu já passei por coisa pior, eu aguento isso daqui. Então foi muito bom ter passado por essas fases ruins, né? Entrei no burnout, fiquei uns 30 dias muito depressivas, com muita crise de ansiedade. Isso no ano passado, tá, pessoal? E aí chegou a época da Copa do Mundo. Inaugurei a clínica no meio do ano, né? Defendi meu mestrado no mesmo mês que eu inaugurei a clínica. Eu fui pro hospital um dia ver meu avô. E meu avô tava muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. A gente deu as mãos no hospital, lembro disso até hoje, e tava todo mundo da minha família lá, né? Mas exatamente teve um momento que, foi um momento que ele tava vindo a óbito mesmo, teve um momento que a gente ficou sozinho juntos, e a gente começou a rezar muito, muito, eu comecei a agradecer ele por tudo que ele fez até hoje por mim, e ele veio a falecer, né? Então nesse meio tempo veio o falecimento do meu avô também no ano passado, minha mãe ficou muito mal, e sustentar isso também não é algo fácil para um filho, para quem sabe eu sou filha única. E foi isso ano passado. E aí, quando ele faleceu, eu fui morar um mês fora do Brasil. Eu nunca tinha ido ficar fora do Brasil. E me deu um insight muito grande sobre o que é viver e sobre o que eu quero para minha vida. E eu passei um mês fora do Brasil, me reconectando. Eu fui morar em País de Gales, em Chepstow, mais precisamente. E eu fiquei um mês lá, fazendo o básico. Eu tinha perdido o básico da minha vida. O que era o básico? Acordar, tomar um café com calma. Eu não tinha horário de almoço. Eu vivi 3 anos da minha vida sem horário de almoço. Eu tinha paciente para atender no horário de almoço. Era um atrás do outro. Eu dormia meia-noite, acordava 5 horas da manhã. Eu treinava 11 horas da noite. Imagina, quem não entra num burnout assim? Eu nunca vou idolatrar um burnout. Ele me fez perceber o que eu nunca mais quero para minha vida. E me entender muito bem, né? Aí eu fui, morei fora e lá eu aprendi muitas coisas simples da vida. Eu caminhava no parque, eu sentava à noite para assistir televisão. Minha televisão, ela estava encapada há 2 anos. Minhas amigas que desembalaram ela para mim, porque eu só trabalhava. Domingo, se eu não trabalhasse, me dava crise de produtividade no sofá e começava a me dar crise de ansiedade. De tão normalização e estar sempre produtiva que eu era. E eu fui morar nesse país e lá eu tomava chá à noite, sentada no sofá, eu zerei uma série da Netflix, eu ia treinar, eu ficava na academia 3 horas, 2 horas,
sentia o cheiro, fazia grounding, né? Eu pisava no chão, sei lá, eu me autodescobri lá e eu voltei outro ser humano em janeiro de lá. E nisso eu aprendi muito o que é viver, né? O que é viver? A gente consegue equilibrar todas as coisas na nossa vida, a gente não precisa ser extremistas. E toda vez que a gente vê que a gente está decaindo em algo na nossa vida, a gente precisa enxergar o outro lado dela, porque a vida é incrível, né? E quando eu atendo hoje pacientes, eu consigo, depois de tudo, ter muita resiliência, entender o paciente que tem depressão, que tem ansiedade, que tem transtorno bipolar. Eu comecei a entender mais essa área, uma área que eu gosto muito, e eu comecei a ver a vida de uma forma mais leve e trazer isso aqui para a clínica. Então, depois disso, eu comecei a viajar muito mais, eu comecei a viajar sozinha, eu comecei a ficar sozinha, e eu fui encontrando uma paz comigo mesma e estar só. E tudo trouxe sentido, né? Então, assim, foi um autoconhecimento muito grande, e tanto que eu saí do país 4 vezes esse ano. E foi algo assim, e tudo foi tomando uma proporção muito grande. Eu fui aprendendo a ter resiliência, aprender a meus pontos fracos, aprender que a gente precisa ter momentos. Por anos, eu não tinha momentos com a minha família, eu não tinha momentos com meus amigos. E o ser humano, ele precisa de conexões. E eu tava perdida de conexões. A gente precisa viver algo que não seja a nossa rotina. A gente precisa, num domingo, tomar um café com as amigas, a gente precisa sair para jantar à noite, a gente precisa aprender a não fazer nada. Eu tive que aprender a não fazer nada com a terapia, ficar no sofá e hoje eu não vou fazer nada. Então, assim, foi muito bom passar por todas as fases ruins para me tornar quem eu sou hoje. E aí, essa pesquisa do mestrado, ela teve um boom e eu recebi um convite para apresentar ela lá na Espanha, no maior congresso de alimentos naturais do mundo, né? Fui para Espanha, apresentei lá e tá sendo um sucesso, né? Então eu tô colhendo todos os frutos hoje da clínica, de ajudar ao máximo as pessoas que estão comigo, o ciclo de amizade eu selecionei hoje em dia, né? Pra ter foco, você tem que saber até com quem você anda, quem vai te deixar bem, quem vai te deixar mal, quem você conecta. Tirei muita gente da minha vida, graças a Deus, e trouxe pessoas que realmente me trazem paz e me querem bem. O processo evolutivo, ele não é fácil, tá? Depois de uma perda, então, você aprende o que é viver e você vê que você pode morrer amanhã. O que você fez da sua vida? Você foi feliz? Então são questionamentos que eu comecei a me fazer. Quem eu quero ser? Eu quero trabalhar muito, eu quero conquistar minhas coisas, mas eu não quero deixar de viver ou viver quando eu for idosa, não. Então, assim, foi basicamente isso. Então hoje eu tenho minha clínica médica, o Instituto JC, eu tenho um laboratório aqui, a pesquisa do mestrado deu muito certo e ano que vem promete muitas coisas. Eu pretendo cada dia mais ajudar mais gente na sociedade, né? Visto que hoje a gente está, depois da pandemia, foi um crescimento muito alto de transtornos psiquiátricos e quando você passa por fases ruins, você se torna uma pessoa muito boa a ajudar outras pessoas. Então acho que eu tô nessa pessoa. Acho que todo mundo tem um propósito, acho que todo mundo tem um porquê. E hoje realmente eu sou outro ser humano e eu vejo a vida de outra forma. E eu acho que as pessoas precisam viver algo novo, experimentar algo novo e tirar aquilo como ensinamento e aprender que a vida é uma só. E essa questão de crescimento, eu sou muito disciplinada. Eu lembro que quando eu tava com crise de pânico, eu tinha 6 pacientes online para atender, eu atendi os 6. E eu acho que eu tenho certeza que nenhum deles sabe que eu não estava bem naquele dia. Então, assim, a partir do momento que eu entro na clínica, eu falo bem assim, agora eu vou cuidar das pessoas, a minha vida é daqui pra fora. E eu ensino isso, né, pra todo mundo, e eu falo que eu tenho muita disciplina, muito discernimento, e sei separar hoje a viver um equilíbrio muito bom na minha vida. Eu acho que a vida é baseada em equilíbrios, por isso que em consultório eu sempre falo, você não precisa ser 100% na dieta, não. Se você for 80, 90, você já tá ótimo. Porque eu quero que você tenha uma vida por fora disso também. Porque todo extremismo, ele esconde uma falta. Se você faz algo demais, é porque você não tá curado de alguma coisa. Eu aprendi isso na dor, mas aprendi. E eu espero que eu possa ajudar cada vez mais pessoas e trazer felicidade também, que eu acho que minha base de vida é... Você tem que ser feliz. Teve uma paciente no meu mestrado, uma idosa que virou pra mim e falou bem assim, não teve nenhum dia da minha vida que eu acordei mal e que eu tomei um remédio que me fosse pra depressão, pra ansiedade.
todos os dias da minha vida eu acordo e estou disposta a ser feliz. E eu aprendi muito isso. Em situações ruins, eu sempre penso no lado bom daquilo, sabe? Ah, bati o carro. Que merda, bati o carro. Não, que bom. Talvez me livrou de alguma coisa ali, né, pior. Então, assim, fui buscando esse autoconhecimento, comecei a ler muito sobre filosofia, eu gosto muito de filosofia. E na filosofia, eu tenho uma tatuagem aqui que está escrito Amor Fati. E para finalizar, eu vou falar o que significa. Significa amor ao seu destino, seja ele bom ou ruim. Todo destino, tudo que você passou serve para te ensinar alguma coisa, mas que você leve isso sempre pro lado bom, tá? Beijo grande, tentei fazer um resumo, mas vocês sabem que resumo não é muito comigo.